Raríssimos, René de Paula Júnior falando em mais um episódio móvel, um episódio volante ao volante do Roda e Avisa, esse podcast que nasceu há 15 anos, que já conta com mais de 900 episódios, acho, né? Porque na verdade uma das graças do Roda e Avisa, ao menos para mim, é que como ele não é monetizado, eu não mensuro, eu não acompanho as métricas, ele sempre vai ser, inclusive para manter a sua autonomia, ele sempre vai ser nicho do nicho do nicho, ou como já diria, quem inventou essa sirene de pânico, né, no sensor de ré, né, não tenho a menor ideia, sempre vai ser Independente Futebol Clube. Raríssimos ouvintes e seguidores aqui do Roda e Avisa, a pauta de hoje é uma questão que me intriga e eu vou ter que, antes de mais nada, dar uma certa perspectiva, ou colocar aí uma certa dose confessional que talvez justifique um pouco a minha postura com relação ao assunto. Eu não sei se eu já tinha uma certa alergia a gurus ou a gente, né, posando de guru, ou se isso é um trauma adquirido. A questão é a seguinte, eu entrei nessa área do digital há 22 anos e alguma coisa assim, ingênuo, né, bastante romântico, bastante com um pensamento levemente anárquico e bastante, realmente acho que a palavra é inocente com relação a como as coisas funcionam, etc, etc, etc. E houve aí uma geração que entrou nisso por bastante romantismo. Na sequência entrou uma segunda geração que descobriu que isso talvez fosse um caminho bastante curto, ou exponencialmente curto, por assim dizer, para ficar muito rico, né? Estavam provavelmente se imaginando candidatos a novos Bill Gates. E o que acontece é que, para minha surpresa, aquilo que no começo, o digital, né? A web, estou falando de web propriamente dito, né? Que é onde praticamente minha carreira nasceu. A web no começo não tinha ainda nenhuma aspiração tão extraordinária assim em termos de grana, sucesso. Era uma relativamente libertária, relativamente anárquica, né? As pessoas que trabalhavam com isso, cada um vinha de uma área, era redator, advogado, publicitário, designer, eu trabalhava em televisão, fazia rádio e TV. E aí quando entra o pessoal engravatado e quando entra o pessoal do dinheiro pesado e as coisas começam a rumar aquilo que seria chamado póstumamente é a palavra correta, da bolha, né, a primeira grande bolha, eu estou colocando primeira aqui porque aparentemente bolha é um mecanismo sensacional, bom, essa é uma digressão, vamos lá, a primeira grande bolha que começou ali em 99 e 2000, por que bolha? Porque simplesmente as coisas começaram sobretudo o dinheiro, né, os investimentos começaram a crescer inexplicavelmente, né? Tudo de uma hora para outra custava uma fortuna, as pessoas ganhavam uma fortuna, você tinha pessoas abandonando carreira no Citibank, no mercado financeiro, para mergulhar de cabeça, investir em escritórios espetaculares, isso tudo numa época em que a internet não só era a lenha, mas como também atingia um número pífio de pessoas. Eu lembro quando a gente discutia se o número de usuários no Brasil era 1 milhão ou 2 milhões, né? Isso em tempos já bastante avançados. Então, para essa primeira geração, a minha perspectiva é muito pessoal, por favor, né? Talvez não coincida com a de outros veteranos. Mas para quem começou aí meio por uma razão romântica, era meio estranho ver essa inflação, né, provocada pelo pessoal engravatado, pelo pessoal que usava Montblanc no bolso, né, que andava com 3 celulares, 2 palmes, era uma coisa louca, né? E aí começou esse entusiasmo, esse hype gigante com relação à internet. Isso foi. Eu me lembro de uma capa da revista Wired, que chamava assim The Long Boom, e ela previa 20 anos de crescimento ininterrupto, né? Só alegria, só dinheiro, só maravilhas, né? Uma coisa sensacional, tal, E aí some-se a isso, e aí começa o meu trauma, palestras espetaculares de consultores super qualificados, aqueles caras que vinham daquelas consultorias extraordinárias, Boston Consulting Group, McKinsey, Accenture e tal,
aqueles consultores fazendo gráficos que todos iam para cima, assim, um negócio de louco e tal, né? O que acontece pouquíssimo tempo depois, essa festa acaba de maneira desastrosa. Era uma bolha, como foi a bolha imobiliária de 2008, era uma bolha, a bolha estourou, muita gente perdeu o emprego do dia para a noite, muitas empresas fecharam do dia para a noite, muitas empresas foram fechadas pela polícia, mas foi uma coisa de louco, e seguiram-se anos de marasmo, porque perdeu-se a fé, né, naquele entusiasmo inicial da internet. A internet começou quase que do zero, ali com projetos que eram um pouco mais palpáveis, né, um pouco mais sustentáveis, sem aquela euforia excessiva do começo. Por que eu estou contando essa história toda? Não é memorialismo, porque essa é uma coisa que eu quero esquecer. A questão é que se aqueles gurus eram tão espertos assim, porque imagina, eu estou ali na plateia, né, um operário dessa história toda, literalmente um operário, peão, né, ouvindo uns caras, pô, com um tremendo currículo, aqueles caras que a hora homem dos caras é 4, 5, 6 vezes a minha hora homem, né, aqueles caras que você fica, né, se sentindo de uma certa maneira numa posição inferior, se sente inferiorizado, você fala, esses caras são praticamente sumidades, deuses, né? E aí você vê esses caras errando crassamente, mas crassamente, de uma maneira tão delirante, né, ou propondo teorias que não se sustentaram por mais do que alguns meses, né, ou propondo projeções que só fazem sentido no PowerPoint. Então, talvez por conta desse fiasco inicial, né, desse fiasco de ver os melhores consultores, as revistas mais influentes do mundo errando biblicamente, eu talvez tenha, isso talvez explique porque hoje eu tenho um pé atrás quase incontrolável com relação a qualquer tipo de guru, né, ou gente que é cheio de certeza, ou é dono da verdade, ou que vai citar o que o professor disse não sei aonde, em Stanford, etc. e tal, e vai citar teorias, porque, na boa, aliás, esse é um dos efeitos colaterais da gente ficar mais velho, né? A gente já viu esse filme, né? Não que necessariamente as coisas se repitam sempre, mas é muito difícil você conter essa primeira impressão de que, cara, eu já vi esse filme, eu já sei onde isso vai acabar, né? Mas, aparentemente, algumas coisas não mudam nunca, e isso é uma coisa bastante perturbadora. Uma das coisas que me atraiu para o mundo do digital, ou para o mundo da web, é justamente a promessa de horizontalizar, vamos chamar assim, né, de democratizar um pouco mais o conhecimento, né? Eu trabalhava antes em televisão, trabalhei em canal aberto, trabalhei, né, em mídia de massa, e era mídia de massa mesmo, imagina, um estúdiozinho lá com 5 gatos pingados, sendo assistido por, né, 150 milhões de pessoas, todo mundo vendo a mesma coisa na mesma hora. Eu vim desse mundo, né, e com um sonho de que pudesse ser diferente, em que de repente eu mesmo pudesse criar meu conteúdo, vídeos ruins como esse, por exemplo, e isso pudesse ser assistido por qualquer pessoa em qualquer lugar no mundo. Pois bem, então eu tinha esse sonho um pouco idealista, um pouco romântico, um pouco utópico, de que a gente fosse eliminar. Então eu até vou contar uma história real, acho que foi a única vez na vida que eu acertei alguma previsão, tá bom? Então, se isso me coloca como visionário, talvez, depende se você considera isso uma visão. A questão é a seguinte: nos idos de 99, talvez, 98, eu não lembro, eu trabalhava numa agência de publicidade, a minha função era absolutamente marginal, eu estava ali remando para tentar tornar a internet alguma coisa interessante para o negócio publicitário era muito lucrativo, a internet ainda era uma incógnita, ninguém sabia como ganhar dinheiro com isso. Pois bem, eu estava ali, né, um marginalzinho, e aí o que acontece é que um bom amigo que trabalhava numa agência extraordinária também, muito legal, ele resolveu chamar os seus colegas que estavam em outras agências. Na época existia um espírito de cooperação, né, muito pouca competição, mas cooperação, isso também se perdeu, claro. Ele resolveu chamar essa galera toda para conversar lá na agência dele. Fomos lá,
Curiosamente, eu até achei vídeos desse encontro. Estava lá o Michel, estava lá o Jampa, estava lá o Fábio Costa, estava eu, o Luiz, bom, vários colegas que cada um estava numa agência diferente. Eu acho que o Caio Barra Costa também, estou falando de orelhada. E o que acontece? Trouxeram lá um executivo da agência, um cara mais sênior, né? Então, não sei se era um cara comercial, se era um cara de mídia, no atendimento, eu não sei, que provavelmente estava ali para ver se esse negócio de internet tinha futuro. E ele resolveu sabatinar cada um de nós, né? E aí, quando chegou a minha vez de falar, ele perguntou assim, bom, como é que você vê o futuro da internet daqui a 10 anos? E aí foi a única coisa que eu acertei na vida. Eu falei, olha, eu acho que daqui a 10 anos a internet vai estar tão popular, tão acessível, que eu não vou ser mais necessário, né? Que ninguém vai precisar mais de um guru ou de alguém que seja o especialista em internet, aquele cara que todo mundo liga quando precisa fazer um site. O meu sonho é que a internet se torne tão fácil, né, que não vai precisar mais de um guru ou de alguém como eu. Bom, por que eu acertei? Porque realmente essa geração toda se tornou, ou pelo menos eu digo por mim mesmo, né, eu tenho que fazer piruetas, né, para achar uma maneira de ser relevante hoje em dia, né, porque quem precisa hoje de gurus? Mas eu volto já para essa história de quem precisa de gurus. Bom, o que acontece é que eu ignorei uma coisa básica da natureza humana, é que nós gostamos de gurus, por alguma razão profunda, e eu vou tentar aqui, vou me aventurar a tentar explicar isso, na verdade usando o que eu ouvi de um bom amigo. Então eu vou contar essa história. Fui uma vez almoçar com um bom amigo que sempre trabalhou na área de games, era um expert, e ele resolveu, na época em que se achava que conteúdo dava dinheiro, né? Tudo passa, mas ele resolveu, eu vou gerar conteúdo sobre games. Como ele era um expert e era muito bem relacionado com os outros experts, ele falou, eu vou colocar um conteúdo aqui top, né? Top, né? Até para impressionar os meus experts. Aí o que ele percebeu? Acho que ele até criou cursos, eu não lembro bem, ou era palestra, alguma coisa dessa. Pois bem, foi um fiasco. E aí ele aprendeu e compartilhou comigo esse aprendizado, que é o seguinte, se você for produzir para o topo da pirâmide ali, o que acontece? Primeiro que os caras vão criticar o que você faz, segundo que nunca vai estar bom o suficiente, terceiro que eles são muito poucos e não vão te pagar nada. O que a gente acaba esquecendo é que existe uma base da pirâmide enorme de gente que precisa de algum tipo de orientação. E aí o conteúdo tem que ser justamente palatável, né? Não precisa mais fazer um conteúdo top, aquela quanto mais difícil melhor. Estou me lembrando daquele cinema de arte da ECA, ou peças do Gerald Thomas, mas deixa para lá. Mas né, como é que você faz um conteúdo acessível e útil para quem está começando? E aí, outra questão que ele colocou que foi muito interessante, ele falou o seguinte, olha, quando um cara paga um curso, quando ele paga uma palestra, na verdade o que ele quer, ele não quer necessariamente aprender do zero, não precisa, porque isso ele acha de graça na web. Ele normalmente vai para procurar um aval para aquilo que ele pensa, ou para aquilo que ele quer fazer, para ele chegar para o chefe e falar, olha, sabe aquela minha ideia? Então, fulano, professor, disse que é isso que tem que fazer. Então, o cara vai normalmente atrás do aval de alguém, né, que é alguém que carimbe o que ele já pretendia fazer. E ele falou, olha, 90 e tantos % do que você vai falar tem que ser alguma coisa que o cara já sabe, porque aí ele vai se sentir bem, confortável, feliz e tal. E aí, se você quiser colocar algum conteúdo que seja novo, que seja provocador, tem que ser 5, 10%. Primeiro, porque a pessoa não é capaz de absorver mais do que isso, né? E segundo, porque de novo, o que o cara está ali é para se sentir confortável com uma decisão que ele praticamente já tinha tomado. Pois bem, agora talvez vocês entendam um pouco melhor, ou eu entenda um pouco melhor, por que as pessoas ainda continuam pagando pau para gente com o microfone na mão. E isso inclui a mim mesmo, porque eu volta e meia estou com o microfone na mão, seja ao volante ou seja num evento. Pois bem, então a gente é uma espécie curiosa, muito intrigante, fascinante, que tem essa fascinação por figuras com o microfone na mão. Pois bem, gurus. E aí o que acontece é que eu vejo hoje uma coisa espantosa para mim, também bastante desconcertante, é como algumas ideias, elas praticamente, de uma coisa marginal, elas se tornam dominantes, né, hegemônicas de uma hora para outra.
Social media foi assim, de uma hora para outra, social media, que em princípio era uma coisa, será tal, virou mandatório, até mesmo quando não fazia mais sentido, né? Até mesmo quando era um mau negócio, né? Tá todo mundo falando essa história. Aí de repente, o que é agora? É blockchain, né? Inteligência artificial, seja o que for, não sei, mas ou agile, eu não sei, algumas coisas passam de uma coisa completamente embrionária para uma coisa que é quase um dogma, quase igrejinha em muito pouco tempo. E quando vira igrejinha, as pessoas param de pensar, né, e começam a achar que o futuro está completamente desenhado, é aquilo que tem que ser feito e os resultados, né, não tem o que discutir. E aí que mora o perigo. Eu já vi esse filme antes, né? Aliás, muito recentemente eu fui atendido por consultorias dessas de gringo e tal, e você percebe que o cara, ele te joga no colo as mesmas planilhas que ele joga para todo mundo, os mesmos, como é que chama isso, toolkits, né? Os mesmos materiais, os mesmos... você fala, cara, isso, puxa vida, será que isso vale para o meu país? Será que isso vale para a minha realidade? Será que isso vale para a minha economia? Foi a reação que eu tive quando eu fui para a Singularity em 2011, eu acho, eu nunca lembro direito a data, eu acho que é 2011. É uma das primeiras turmas lá, e lá mesmo eu já falei, desculpa cara, bacana, vocês estão falando essa coisa toda de tecnologia exponencial, mas isso funciona aqui, porque a gente está na Califórnia, se eu sacudir a árvore cai desenvolvedor, se eu abrir a gaveta tem expert em Big Data, se eu abrir, né, a mangueira do jardim vai sair dinheiro de investidor. Cara, eu estou no Brasil, a mecânica é diferente, o jogo é outro, né? Vocês deviam estar capacitando a gente para jogar, né, para ser um agente de mudança no nosso país, não na Califórnia, né, não na Califórnia. E aí eu vejo, felizmente eu consegui incorporar isso no meu trabalho hoje, tentar, né, colocar uma posição um pouquinho menos automática, um pouquinho menos messiânica, né, um pouquinho menos, sei lá, deslumbrada, para chamar a atenção de que, cara, algumas dessas verdades podem fazer um super sentido, podem soar super bonito, na verdade elas enchem a boca, né? Eu já ouvi recentemente experts ali, o cara fala com a boca cheia, com um prazer extraordinário, não só porque isso dá uma certa autoridade, mas também porque, e aí vem uma questão extremamente importante, que está conectada àquela lição do cara que vai assistir palestra, que é o que a gente chama de viés de confirmação. A gente adora as coisas que confirmam aquilo que a gente já acreditava, né? Então imagina, o cara ficou a vida inteira acreditando em certos, sei lá, preceitos, ou em certos princípios, ou no triunfo do Excel, ou seja o que for, né? Ou no triunfo da matemática, e aí de repente vem alguma teoria que justamente confirma essa pretensão e leva para um outro patamar, é lógico que o cara vai gostar. Ninguém gosta de, sei lá, de ouvir alguma coisa que joga no lixo tudo que você acredita, né? Que joga e fala, desculpa, mas isso é bobagem, né? Mas, em suma, tem várias coisas aí. Então, por um lado, tem essa nossa necessidade quase inexplicável, né, de ouvir figuras de autoridade. Curioso isso, né? Os gregos inventaram a democracia, a gente inventou vários mecanismos, né, para que a verdade, uma verdade, ela fique de pé por conta própria, independente de quem diz, né? Porque antes, assim, se o sacerdote falou, está falado, se o rei falou, está falado. Quando vem os gregos, o cara fala, pera lá, isso tem que ser verdadeiro por si só, né? Isso tem que ser logicamente consistente. Essa é uma revolução, né? Mas é uma revolução que 2.000, 3.000 anos depois parece que não colou. A gente continua ainda bastante preso a ouvir figuras que têm uma aura. E, inclusive, o que isso é mais desconcertante para mim, a gente concede a essas figuras que têm uma certa aura, né, que tem lá uma certa, sei lá, uma certa imagem pública, uma certa posição, ao invés de questionar o que está sendo dito, né, peraí, deixa eu ver se isso faz sentido para mim, a gente acaba, não, foi fulano que disse. Bom, ele pode errar redondamente, como eu já vi errar, eu já vi os melhores consultores do mundo errarem às portas de uma crise extraordinária,
né? Ninguém previu isso. Aliás, ninguém te avisou do crash de 2008. Né? Então, fica só esse alerta aqui. A gente tem alguma falha no sistema operacional? Algumas, digamos. A primeira delas a gente continua babando o ovo para quem está numa posição, né, num palco com o microfone na mão, por alguma razão qualquer, parece um mágico de Oz. A segunda coisa perigosa, que é outra falha nossa, que é muito fácil de hackear, é que a gente adora se sentir, né, dono da verdade, ou pelo menos municiado, né, com alguma coisa que nos faça mais hiperconfiantes ou confiantes em excesso na própria competência. Né? E, aliás, já que eu falei dos gregos, toda vez que eu palestro, eu tento chamar atenção para isso. Os gregos têm uma palavra muito bonita que os ingleses ainda usam, a gente não usa em português, não sei porquê, que é a palavra híbris. O que é híbris? Híbris é quando você fica tão embriagado com a sua própria certeza, ou tão embriagado com você fica se achando tão top, que você faz besteiras em proporções industriais. Né? Quando a gente pega na mitologia grega figuras como Ícaro, né? Qual foi a burrada do Ícaro? Excesso de confiança, ele sobe alto demais e as asas derretem. Bom, vocês lembram da história. Então, grande parte das burradas ou das tragédias gregas tem a ver com esse fenômeno estranho, né? Essa capacidade que a gente tem de se embriagar, né, com certezas que em princípio não são tão certas assim. Né? Pois bem, então fica aqui, eu fiz aqui uma confissão, né, que tudo isso talvez seja trauma, né, tenha sido sofri abuso intelectual, né, abuso de confiança na minha juventude. Isso espero que dê alguma perspectiva, né? Não estou dizendo que o que eu estou falando aqui é 100% correto. Eu agradeço a companhia, eu vou aproveitar o farol fechado aqui para finalmente interromper mais esse episódio do Roda e Avisa. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.